Tem um amigo meu que fala: se você canta mal, toca mal e dança mal, parabéns, você está fadado ao sucesso. E ele é um músico cancionista que passou décadas se dedicando ao aperfeiçoamento da poesia, do violão, e ele canta músicas que me emocionam sempre e é um músico inquestionavelmente talentoso, seja lá o que o talento signifique. E ao mesmo tempo ele é um cara que não é muito conhecido. É um cara que, se você procurar no Google, ou no Spotify, ou no YouTube, ele não é um cara com muitas visualizações, não é um cara que tem uma trajetória de sucesso. E dentro desse mundo circunscrito ao universo da canção, ele tem seu reconhecimento, e ele tem o seu apreço, e ele vive do que ele faz dignamente. Mas ele é um cara extremamente resistente à ideia da fama, do sucesso em termos de público, e todo o mergulho dele na vida em torno da arte foi um mergulho que buscou esse suco, essa seiva da poesia, do aprofundamento, da busca artística, que ignorou a vida toda a busca pela visibilidade. Hoje em dia, a gente vive num mundo em que a visibilidade é a premissa. Se alguém tem visibilidade, então essa pessoa merece essa visibilidade. Se as pessoas buscam visibilidade o tempo todo nas redes sociais, existem redes sociais específicas que giram em torno de um algoritmo, e esse algoritmo sempre prioriza aquilo que é mais chamativo, aquilo que é mais apelativo, aquilo que é mais sensacionalista, os fogos de artifício contra as estátuas. Acho que essa é uma imagem legal. Tem coisas que vão e desaparecem no céu e são muito chamativas e são ruidosas e clamam a sua atenção, e tem coisas que são estátuas, que demoram para ser executadas, que demoram para ser construídas, demoram para ser apreciadas. Você tem que girar em torno delas, você pode passar dias tentando entendê-las, você pode tocar nessas estátuas para que você sinta a arquitetura do planejamento que envolveu a construção delas. É um processo muito longo, que hoje em dia está cada vez mais rápido, mas que durante muito tempo era um processo de muito trabalho. O Michelangelo, que é conhecido por dizer que ele não esculpia algo, na verdade ele só tirava os excessos das rochas que estavam sendo trabalhadas, como se existisse uma estátua já contida na rocha. Esse mesmo cara que fala sobre essa espécie de inspiração, essa espécie de estátua que vem naturalmente para ele, como se fosse algo divino, também passava 8 meses procurando qual seria a peça perfeita para ele começar a construir essa estátua. O Proust fala isso no Em Busca do Tempo Perdido, dá esse exemplo do Michelangelo. E essa oposição entre algo que demora muito, algo que exige muito pensamento, e algo que não é sensacionalista, mas que permanece no tempo, versus algo que você faz rapidamente, que estoura rapidamente e que desaparece, como os stories que em 24 horas são inacessíveis, e isso acabou se tornando um valor, algo ser efêmero. Essa oposição me interessa muito. Como encontrar um ponto de equilíbrio entre poder exercer dentro do contexto artístico uma busca, uma poesia, um domínio em direção a algo que seja artístico, que seja relevante, que seja duradouro. E ao mesmo tempo tá surfando nesse oceano de futilidades cada vez mais sensacionalistas. Será que se render a isso é a solução? Será que abandonar a arte e ir em direção à visibilidade é o caminho? Estava conversando sobre isso com um amigo ontem. A gente jantou e conversou sobre a arte, sobre se a arte ainda tem espaço, será que faz sentido a gente ficar tanto tempo se dedicando a coisas que não são vistas, que não são apreciadas, que são cada vez menos capazes de sustentar financeiramente uma vida.
E a gente conversou muito sobre o porquê da arte, a arte depois da pandemia, dentro de um contexto em que as pessoas estavam morrendo, sendo hospitalizadas, a dimensão que a política tomou no Brasil, onde está o espaço para que a sensibilidade floresça, onde está o tempo dentro do contexto das redes sociais, para que você pare e ouça uma música instrumental, que é algo extremamente circunscrito, extremamente específico. Ele trabalha com cinema independente, um cinema de um tempo dilatado, um cinema que exige um alto custo, um alto financiamento, um tempo gigantesco. Quanto tempo você leva para fazer um filme? Você tem que fazer o argumento, o roteiro, filmagem, logística gigantesca, equipes gigantescas. Depois tem a pós-produção, que é um trabalho árduo, a edição. E aí tem toda a divulgação, a distribuição. Se o filme for passar em lugares minimamente significativos, exige um trabalho que isso implica, para depois de 1000 pessoas assistirem o filme desaparecer para sempre. Qual é a necessidade disso? Por que as pessoas continuam fazendo isso? Por que existe uma importância no financiamento disso? Acho que essa é uma das discussões que tem pairado em rodas de amigos no período pós-pandêmico, onde a arte sim se mostrou importante, mas onde ela também foi muito questionada. E um movimento de ódio à arte surgiu desse período, que já vinha sendo incitado pelo ódio à esquerda, por um movimento de extrema-direita que tem surgido, mas esse movimento anti-artístico também se torna um movimento anti-pensamento, também se torna um movimento que pressupõe a arte e confunde, na verdade, a arte com a classe artística no contexto brasileiro. Então você pressupõe que a arte é uma representação daquilo que os artistas pensam, e esses artistas pensam em política de determinada maneira. Poucos artistas que foram ou serão qualquer coisa na vida apoiaram Bolsonaro nessas eleições. E diria até que só essa razão já seria suficiente para que não se tornassem nada e apagassem tudo o que fizeram. Mas, independentemente disso, existe uma discussão que é pertinente, que é onde é importante que haja arte. Qual que é a relevância da arte? A arte é inútil ou não é? É uma coisa que tem sondado muitas discussões com pessoas que vivem de arte, que amam a arte, que dedicam todo o tempo livre delas à arte. E uma das coisas que mais me alivia nessa discussão toda, e talvez seja a minha maneira de responder isso, é que não existe uma possibilidade de separação entre a arte e a sociedade, entre a arte e o ser humano. Se você me der um exemplo só de qualquer civilização ao redor do mundo onde não existe arte, esse argumento já vai ser derrubado. Mas é um desafio que eu proporia. Tem um filme do Herzog chamado A Caverna dos Sonhos Esquecidos, sobre as primeiras pinturas rupestres. E nesse filme ele fala também sobre um instrumento, tipo uma flautinha antiga, que seguia a escala pentatônica. E que essa mesma escala pentatônica foi encontrada em diferentes períodos da história antiga, em diferentes lugares do mundo que nunca se conectaram. Então, povos da África, da América, da Europa, ancestrais, povos que não tinham como ter se cruzado, magicamente tinham uma escala comum musical. E existem explicações físicas, matemáticas para isso, mas também é importante lembrar que mesmo essas sociedades consideradas primitivas cultuavam algum tipo de arte. Tinham rituais que tinham ritmo, que tinham dança. Se você vai em qualquer civilização, em qualquer país, você vai encontrar formas de fazer música, formas de fazer arte. A arte é mais antiga que a escrita. E ela está mais colada, mais tatuada na pele da história da humanidade do que a escrita em si.
Então, questionar a arte me parece, às vezes, como questionar o nariz, como questionar a escrita, a linguagem, né? A escrita não necessariamente, porque existem civilizações que não têm a escrita, mas todas têm algum tipo de linguagem no ser humano. Linguagens mais ou menos sofisticadas, tem uma teoria do Chomsky que é delinear uma teoria universal das linguagens que toda a civilização humana teoricamente teria, mas que tem versões que falam que é uma teoria contestada pela civilização dos Pirahãs, que teoricamente não segue esses pilares da linguagem que o Chomsky propõe, mas me parece algo assim questionar a arte. Você vai questionar uma parte essencial do que é ser humano. Você pode questionar a utilidade prática da arte, você pode questionar o para que serve a arte. E para isso existe uma resposta ainda melhor, que é: a arte não serve a nada e não serve a ninguém. Querendo também usar essa palavra de maneira inteligente, né? A serventia no sentido serviçal, a arte como irreverência, a arte como uma forma de tensionar o óbvio que não está submetida ao interesse do acúmulo de dinheiro, não está submetida a um interesse político, não está submetida a nada que não seja ela mesma. E existe uma essência da arte que, ao se esgotar nela mesma, cria momentos insubstituíveis na vida. Quando você está assistindo um filme, esquece do dia a dia, esquece dos problemas e vive aquela narrativa, e aquilo te transforma e faz você pensar e muda completamente sua visão sobre algo. É um poder que eu não encontro em outros lugares. O momento da catarse de um show, você está ali enxergando alguém em cima de um palco de uma maneira muito mais nua do que se tivesse sem nenhuma vestimenta. Porque você enxerga a nudez da alma da pessoa. Não dá para você ser falso na hora de tocar algo que vem do coração, e as pessoas entendem isso em um lugar anterior à linguagem. E acho que a defesa da arte, que durante muito tempo foi importante para mim, não é importante que eu defenda a necessidade da arte, nesse momento eu vejo como algo desnecessário, porque não existe o risco de perder a arte. A arte ela vai existir sempre como uma forma de expressão, como um espelho da civilização, como um reflexo dos tempos. É uma necessidade, assim como a respiração. A arte faz parte nas sociedades do mundo inteiro, em qualquer momento da história, daquilo que foi identitariamente importante, daquilo que faz parte do cotidiano, daquilo que faz com que as pessoas tenham uma razão para que chegue o fim de semana. Você trabalha os dias de semana, chega no fim de semana, a maior parte das pessoas tem algum tipo de relação com alguma forma de arte. Você pode assistir uma série, você pode assistir um filme, você pode ir num show, você pode ir ao teatro, você pode ir num museu. E a gente pode falar, bom, beleza, vamos falar de séries. Vamos falar de músicas que não são consideradas arte pela cátedra das pessoas que são referências na música. Mesmo falando, sei lá, de sertanejo universitário, mesmo falando de filmes de Hollywood, a gente está falando de uma indústria que não se separa do fazer arte, porque se você olha para as pessoas que estão tocando com os músicos que mais fazem sucesso no contexto mais comercial, são instrumentistas incríveis, são instrumentistas que influenciam a toda hora a forma que a música mais industrial, mais pensada para a geração de riquezas tem sido feita. Então é muito difícil encontrar essa linha vermelha, essa cisão entre o que é arte e o que é entretenimento. Eu acho que os dois mundos estão entrelaçados de muitas formas. E existe uma necessidade de questionar a indústria do entretenimento, questionar o propósito de certas indústrias, sim. Mas é difícil você dizer que produções
multimilionárias de séries que você gosta de assistir no fim de semana não são arte. Elas têm trilha sonora, elas têm pessoas formadas em cênicas, tem pessoas que estudaram a vida inteira para poder tocar numa gravação que foi colocada ali. Tem pessoas que fazem a direção de fotografia, a edição, e essas pessoas não nasceram para fazer aquela produção, elas fizeram 1 milhão de outras coisas, foram influenciadas por 1 milhão de outras obras artísticas. Então, existe uma impossibilidade de se desvencilhar da arte. Tem uma frase, uma espécie de citação da Zélia Duncan, que eu vi há muito tempo no Instagram, em que ela falava sobre isso, sobre esse ódio à caça artística, e questionava as pessoas que questionavam a arte, dizendo, então me devolvam as canções de Niná. E assim por diante, então me devolvam, e vai citando tudo que a arte possibilita na vida, e no final você fala, bom, é isso, né? A vida sem isso seria diferente. Não é impossível conceber uma vida sem arte, mas é difícil provar que ela existe em qualquer lugar do mundo. Antes de te recomendar uma obra de arte, eu gostaria de te contar uma história rápida. Quando eu era criança e fui fazer um conservatório, eu fui tocar uma música na primeira aula para o professor, toquei a música o melhor que eu pude, ele olhou para mim e falou, talento. Eu fiquei todo feliz, né? Falei, putz, nossa, eu devo ser um prodígio. Nossa, ele viu alguma coisa em mim, que honra, né? Primeira aula, nossa, incrível. Nem achei que eu estivesse tocando tão bem assim, mas se ele falou, tá falado, né? E aí ele viu que eu fiquei meio animado, assim, minha reação foi, né, entusiasmada. E ele falou, não, tá lento, está lento, você tem que tocar mais rápido. E aí eu fiquei meio triste, caído, pedestal, rapidamente. E eu gosto de contar essa história porque pra mim o talento é isso, é uma confusão. O talento é o resultado de muita disciplina, de uma rotina, de anos de dedicação. Ninguém nasce e com 2 anos de idade consegue fazer qualquer coisa muito significativa. É o resultado de, muitas vezes, um processo de criação que pauta uma rotina direcionada para as áreas de interesse de uma criança, ou que parte de uma disciplina muito grande que leva vários anos, né? Tem gente que fala 10 anos, tem gente que fala 20 anos. A questão é muito difícil evitar o aprimoramento em qualquer área se você passa 8, 10 horas por dia se dedicando a essa área. E o talento surge daí, do tempo. É muito simples. E você pode pensar no talento como uma aptidão. Mas eu já vi muitas pessoas na música muito aptas ao violão, à música, que acabam desistindo da música, acabam não construindo nada significativo com a música. E já vi muitas que, teoricamente, se você olhar pelo viés da aptidão, não tinham a mais alta aptidão, não eram as pessoas com mais facilidade para o instrumento, e que com uma rotina, com uma capacidade de se organizar, com uma disciplina, ou às vezes com uma obsessão em torno de um objetivo, essas pessoas desenvolvem o que depois vai ser chamado de talento. Às vezes o talento é usado muito como uma desculpa para se distanciar. Essa pessoa tem talento, eu não tenho, por isso ela conseguiu fazer o que eu gostaria de ter feito. E acho que a rotina liberta um pouco disso, por isso que eu insisto bastante na rotina, na minha vida, falo sobre isso. Eu acho que a rotina, ela é a matéria-prima do talento, do aprimoramento, da construção de qualquer coisa significativa na vida. E a obra de arte que eu vou te indicar é uma obra de arte que sintetiza um pouco tudo que eu estou falando de uma maneira sutil. Porque tem um compositor no Brasil que é o Ginga, um compositor que, na minha opinião, é o compositor mais relevante da atualidade, e brincam com ele, ele fala isso numa entrevista, inclusive, que ele é um compositor póstumo, que ele vai ser reconhecido, vai ser famoso depois que ele morrer, assim como o Van Gogh. E ele, na minha opinião, se a gente for usar essa palavra, que eu já não gosto, mas que pode ser aplicada em alguns contextos, se a gente pode dizer que existe um gênio da composição na atualidade, eu diria que é ele. Se eu tivesse que dizer quem que é o maior gênio da composição brasileira no mundo de hoje, eu diria que é o Ginga.
E é um cara que não é famoso. E é um cara que talvez se torne famoso daqui a 100 anos e talvez daqui a 1000, que é muito reconhecido no seu meio, que é muito reconhecido dentre os pares, dentre as pessoas que estudam música, é um cara muito tocado em conservatórios, em faculdades de música, mas ele não tem 1% da visibilidade de artistas que estão tocando nas rádios e na televisão o tempo todo. Então eu quero te indicar o Ginga. O Ginga como personalidade artística, como obra, tudo que ele fez. Já indiquei uma vez um disco dele com o Gabriele Mirabassi, que eu acho maravilhoso. Uma das primeiras músicas que eu escutei dele foi Catavento e Girassol, se não me engano esse é o nome. E é uma música que marcou minha infância, adolescência, e hoje ele tem realizado cada vez mais trabalhos, e a obra dele é realmente um monumento da cultura brasileira nos tempos de hoje. Se você se identifica com o meu trabalho e quer contribuir com minha jornada musical, é só clicar no link na descrição desse vídeo. Me apoiando, você vai receber recompensas semanais e conteúdos exclusivos. Obrigado por me acompanhar, um abraço e até logo.